Olá, eu sou Ivan Guerrini, estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre o que é ciência. O que é ciência e o que não é ciência. O que é uma pseudociência? Ciência a gente pode definir como sendo uma busca do conhecimento, um conjunto de conhecimentos. A ciência clássica, aquela ciência que foi desenvolvida nos séculos XVI e XVII, principalmente, ela definiu algumas regras para que algo pudesse ser científico ou não. E algumas dessas regras são bem rígidas. Por exemplo, tudo que é científico deve passar por testes estatísticos de comprovação, de repetição, de previsibilidade. Então, se couber dentro dessas regras que eu falei e de algumas outras, fica sendo algo científico. Se não couber dentro disso, não é científico. Então, quando alguém pergunta, mas isso é científico? A primeira coisa que nós precisamos pensar, se quisermos ir mais a fundo no assunto, no tema, é a que tipo de ciência você está se referindo? Certo? Porque se for a ciência clássica, precisa realmente ter essa comprovação com repetição, com aplicação de teste estatístico, de previsibilidade, de previsão do que vai acontecer. A ciência clássica pega um momento atual de um certo sistema e sabe, através de um modelo, de uma equação, de um gráfico, ou seja, de alguma forma que apresenta e fala daquele sistema, o que aconteceu em tempos anteriores e prevê aquilo que vai acontecer em tempos posteriores. Isso, a grosso modo, é a definição de ciência. Mas essa é uma definição de ciência clássica, como eu disse. No século passado, nós tivemos o advento da física quântica e daquilo que normalmente eu costumo chamar de nova ciência. Não só eu, mas muitos cientistas de agora, do século XX, final do século XX, começo do século XXI, chamam de nova ciência, que engloba a física quântica, depois a ciência sistêmica, depois a geometria dos fractais, depois a teoria do caos. Essa visão mais integrativa de vida, que deu origem a metodologias mais integrativas, que afetam principalmente a questão dos tratamentos complementares de saúde, que nós temos aí desde as últimas décadas do século XX até esta segunda década do século XXI. Muito bem, eu estou dizendo isso primeiro para dizer que não existe somente uma definição de ciência. A ciência clássica vigorou até final do século XIX, começo do século XX, e no século XX houve muita coisa, muita descoberta, muita inovação. Quando a gente fala de quebra de paradigma, não é simplesmente mudança de método. Quando a gente fala de um novo olhar, não é simplesmente um olhar diferente a partir do mesmo ponto, ou da mesma estação, ou do mesmo veículo, ou do mesmo trem, ou do mesmo ônibus espacial, seja o que for, é sair da caixa de onde aprendemos a usar a observação e partirmos para outros pontos de observação que englobam outras dimensões, dimensões que podemos chamar de transdisciplinares. A transdisciplinaridade é uma visão científica totalmente nova, uma abordagem científica totalmente ampliada, que deu e dá respaldo, por exemplo, à física quântica, à maneira quântica de se observar e de se interferir na observação, portanto, na realidade,
conforme muitos cientistas dizem, atestam e comprovam nas últimas 4, 5 décadas, né, desde o século XX. Então, eu estou dizendo isso porque, alguns dias atrás, eu li um artigo de alerta máximo contra a pseudociência de professores, pesquisadores renomados das universidades brasileiras. Eu diria o seguinte a esse pessoal: em parte eles têm razão. Sabe por que eles têm razão? Porque o pessoal que trabalha com a nova ciência, com a física quântica, com a teoria do caos, com os sistemas complexos, dinâmicos, adaptativos, com a zona de caos, muitas pessoas que querem trabalhar com isso não têm embasamento. Não tem embasamento e acha que tudo que é novo, tudo que causa uma cura repentina e não prevista num certo sistema ou num indivíduo, por exemplo, vem da física quântica. Então, de certa forma, resumindo, tudo vira quântico. E aí o pessoal mais acadêmico, mais exigente, mais cético, fala: tá vendo? Esse pessoal aí viaja na maionese e não sabe o que estão falando. E eles têm razão, porque física quântica não é para ser usada desse jeito. Então, nós estamos numa época onde tudo tem que ser repensado. Nós estamos vivendo uma época onde nós temos inúmeras possibilidades à nossa frente, possibilidades de escolha do que é e do que não é, da notícia verdadeira e do fake news. Nós estamos vivendo isso. Fake news, inclusive, está elegendo presidente. Isso é muito sério. Se consegue eleger presidente, quanto mais enganar um indivíduo, enganar um paciente, um cliente, que inadvertidamente acredita naquele profissional que diz saber sobre física quântica, tratamentos alternativos, complementares, etc, etc, etc. Então, como que a gente resolve essa questão? Vamos pegar o lado positivo dessa crítica, que eu acho um tanto quanto descabida, por vários motivos, alguns deles eu vou dizer aqui, mas que tem o seu valor, porque realmente nós temos muitas pessoas atuando em meio a esses tratamentos alternativos e complementares que não têm embasamento de física quântica e se dizem quânticos. Para se saber física quântica, é preciso se saber física clássica, porque a física quântica foi uma quebra da física clássica. Ora, como é que eu sei, como é que eu posso dizer que sei ou que uso princípios da física quântica se eu não sei o básico da física clássica? Se eu não sei o que foi, portanto, quebrado da física clássica para se chegar na quântica? E aí eu vou mais a fundo. Se não se entender a filosofia que foi quebrada, a maneira de se olhar a ciência, porque nós começamos falando de ciência, se não se olhar a epistemologia, que é a construção do conhecimento, a ontologia, que é de onde vem o conhecimento da natureza, a formação primeira da natureza, do ser, como é que eu vou falar de aplicação de alguma técnica alternativa, complementar, que se utiliza de conceitos dessa nova ciência do século XX, sem que eu saiba nada do que era antes, da ciência clássica, da física clássica? Então, ficar só na superfície dá asas à imaginação dos céticos, inclusive dá razão para esse pessoal mais cético, mais clássico, mais determinístico, de dizer o que dizem. Bom, esse é um lado da história. O outro lado da história é que esse pessoal
cético. É cético porque tem medo. Essa é uma grande verdade também. Tem medo do quê? De abrir a caixinha. Tem medo de que exista algo mais na natureza do que aquilo que ele estudou no seu curso de graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, no seu pós-doutorado e naquilo que lhe cabe como professor, pesquisador, seja do CNPq, seja da FAPESP, ou seja de um outro órgão de fomento, aquilo que lhe cabe como diretor de um instituto, aquilo que lhe cabe como integrante de uma congregação, de uma instituição de ensino-pesquisa. Aquilo que pode ruir ou quebrar o seu chão. Ele tem medo disso. Ele tem medo, e aí ele fica na visão cartesiana do século XVII, que pelo menos lhe dá conforto. Ele fica muitas vezes cético ou agnóstico durante a semana e pode ser um religioso de sábado e domingo, porque a visão de Descartes lhe permite essa dualidade. Ele fica, nas palavras da espiritualidade mais transcendente, um típico fariseu. É aquele que põe o pé em duas canoas. Ou, se prefere, fica ateu, muitas vezes com medo também de descobrir que possa existir alguma coisa diferente do que ele pensa. Então, veja, nós temos desde o século passado inúmeros cientistas dentro da física e fora da física, na área de psicologia, por exemplo, muita gente fazendo a integração de princípios da física quântica com psicologia, com mitologia, com astrologia arquetípica. E qual é o mal disso? Qual é o problema disso? Integração de conhecimentos é bom, é saudável. Todo mundo que fica numa área só a vida toda fica com visão limitada, restrita. Ou não? Então, há sim questionamentos a se fazer em relação a esse pessoal que escreve esse tipo de artigo. Cuidado com a pseudociência. Sim, é preciso cuidado com a pseudociência. É preciso cuidado com profissionais que não têm responsabilidade suficiente para trazer um embasamento. Não é um curso de fim de semana, ou 2, ou 3, ou meia dúzia, que vai trazer embasamento para uma pessoa se utilizar de princípios da física quântica, ou da teoria do caos, ou da teoria sistêmica. Tem que se partir, no mínimo, da carta da transdisciplinaridade. Esse pessoal nem sabe o que é transdisciplinaridade, nem sabe que houve um evento de cientistas em Portugal, em 94, que definiu, que escreveu, que elaborou, que assinou essa carta da transdisciplinaridade, que dá embasamento a uma nova lógica, a lógica transdisciplinar do terceiro incluído e não mais excluído, que dá embasamento à física quântica aplicada em todos os níveis, não só no microscópico, como querem muitos, mas também no macro, porque o macro é feito de micro. Então, eu quero dizer aqui, ciência é um conceito amplo, não tem apenas uma definição. Existem algumas definições de ciência. A ciência mudou radicalmente no século passado. As pessoas precisam entender que existe embasamento para essa ciência mais ampla, que dá apoio para esses tratamentos não convencionais. Inclusive a homeopatia, que foi citada, as essências florais, a acupuntura, a
a tudo que diz, por exemplo, a medicina chinesa, ao toque no corpo, ao envio de energia pelas mãos, à imposição de mãos, nós temos mais dimensões do que o concreto. Ah, mas isso não foi ensinado no meu curso. Sim, meu caro, há quantos anos você fez curso de graduação? E qual a limitação dos seus professores do seu curso de graduação? E quais as limitações que têm os seus colegas de trabalho hoje? Ou não tem? Ou se alguém falar em homeopatia, não corre o risco de perder bolsa? Claro que corre. Ora, estive 38 anos na universidade e sei bem como é isso. Há uma caça às bruxas, hoje de outra forma, mas assim, você corre o risco de perder a sua bolsa, de perder os seus projetos, de não tê-los mais aprovados, de não ter mais viagens para o exterior, de perder os equipamentos novos de seus laboratórios, de não ter mais verba de órgãos de fomento, etc, 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 caso você abra a sua caixinha. Então, o que eu digo? Eu digo o seguinte: não existem mais respostas prontas. Você pode confiar num fake news e fazer do fake news uma verdade, e ir atrás dessa verdade falsa e escolher candidatos que levem a sua escolha ou o país à derrocada, ou a sua escola, ou o seu órgão colegiado. Depende de você. Nós estamos aqui como seres humanos para aprender. Por isso a ciência é muito importante para nós. Então, cuidado com essas caças às bruxas. Ela é boa por um lado, porque tenta tirar as máscaras de quem não tem conhecimento suficiente para falar de um certo assunto, mas ela pode estar mostrando um lado muito medroso dessas pessoas que não sabem viver fora da caixinha, a caixinha onde foram formados, a caixinha onde fizeram seus cursos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, visiting professors outside, etc, etc, etc. Eu, aqui de minha parte, estou mostrando aqui para vocês um mapa astrológico. Trabalho hoje, sim, com a dança desses arquétipos. Trabalho muito na linha do pesquisador, professor internacional Richard Tarnas, que trabalha com astrologia arquetípica, e alguns outros. São símbolos, não são palpáveis, não são passíveis de repetição. Não dá para aplicar teste estatístico aqui e mostrar que a astrologia é ciência. Na cabeça clássica, do ponto de vista da ciência clássica, a astrologia não é ciência e faz muito bem não ser. E não quero que seja, porque não cabe dentro da caixinha clássica. Aqui nós estamos interpretando símbolos. Quem nunca ouviu falar em metodologia qualitativa não pode nem sequer pensar em algo fora da caixinha. Quem nunca ouviu falar ou ouviu falar e não pensa em usar uma metodologia qualitativa, como, por exemplo, um estudo de caso, não pode nem pensar em simbologia, em arquétipo. Tem que manter distância do Carl Jung. Tem que manter distância, porque Joseph Campbell tem que ficar longe dessas pessoas. Mas ficar longe dessas pessoas não significa estar vivendo bem, ensinando bem, sendo um bom professor ou um bom pesquisador. O que é a vida, afinal? Missão nossa de professor é ensinar sobre a vida. Física vem de physis, natureza, onde os gregos falavam da verdadeira natureza. Por que o céu está azul ou ficou cor-de-rosa hoje?
Por que estamos próximos de uma lua cheia? O que isso significa, lua de um lado e sol de outro? O que isso traz de informação, de conhecimento? O que isso muda em emoções, em intuições, em percepções, em sonhos significativos junguianos? Nada. Só porque eu aprendi cálculo 1, 2, 3, 4, álgebra linear, que só fala de racionalidades e comprovações matemáticas, e daí deriva toda a necessidade de comprovação em todas as técnicas utilizadas em outras áreas da ciência, é muito pequeno. Estamos no final da segunda década do século XXI para pensarmos muito pequeno. Esse pessoal tem direito de falar sobre pseudociência? Sim, tem. Tanto que falam, escrevem, delimitam, acusam, apontam, caluniam, muitas vezes com razão, como eu já disse, porém muitas vezes não sabem o que falam. Não sabem o que falam porque não percebem o medo que trazem por dentro. O medo do conhecimento mais profundo. Nós estamos às vésperas de uma lua cheia, com eclipse, com o Sol entrando no signo de Aquário. Pois é, o que isso tem a ver com ciência? Tem a ver com conhecimento. Se o meu conceito de ciência for ampliado para englobar símbolos, interpretações, arquétipos, a astrologia passa a ser uma ciência. Se o meu conceito de ciência for rígido, fechado, baseado naquilo que foi definido por Newton, Descartes, Galileu, Bacon, Copérnico e outros dos séculos 16, 17, não é ciência isso aqui. Importa? Não importa. Na verdade, é melhor que não seja. Mas cada um, cada ser, cada aluno, cada indivíduo tem todo o direito de usar aquilo que o seu conceito de mundo diz para usar. Tem todo e pleno direito. Não podemos restringir o nosso aluno, ou o nosso cliente, ou o paciente, se for o caso, ou o ser mais comum da nossa sociedade, de usar os conceitos que estão aí. Ninguém está falando de o horóscopo que aparece nos jornais, nas revistas. Isso não tem a ver com astrologia arquetípica. Isso é um sinal de ignorância. Aquilo que está escrito em jornais e revistas e rádios, quando você sintoniza uma rádio, é falar, vamos para o horóscopo de hoje. Aquário, hoje você está bem, você vai encontrar alguém, você tem sorte, Isso é grande bobagem. A astrologia arquetípica, a dança do cosmos que interfere em nós e nós no cosmos, isso é a integração de movimento, de tudo estar influindo em tudo. Isso é princípio de física quântica, isso é interconexão, não de qualquer forma, de forma a ser estudada, de forma a ser entendida, cada vez mais, com mais seriedade e com mais responsabilidade. E eu garanto que quem faz isso descobre que funciona. Funciona, apesar de eu não poder aplicar um teste T, como queriam os céticos. Então, meus queridos, deliciem-se com as diferentes visões de ciência. Não fiquem presos a nenhuma e a nenhuma fala, a nenhuma escrita, nem mesmo a minha. Ouçam, reflitam, façam o filtro e fiquem com aquilo que lhes serve.
Obrigado. Até mais.